Acompanhe comigo. Então, eu nasci no ano de 1978, na cidade de Vitória da Conquista, e o meu pai ele era policial e minha mãe cristã. Ambos eram da igreja, serviam a Deus, e ele, por um processo de falta de fé, de perseverança, ele veio a desviar dos caminhos do Senhor. Então, ele começou a beber, a ir para bares e viver uma vida promíscua, digamos assim, longe da presença de Deus. E ela firme, né, com Deus. Eu tenho mais duas irmãs, tenho a Andréia, a Marla. Eu sou a mais nova das três. E certo dia, na época do Natal, ele premeditou a morte dela por conta de uma questão financeira, porque ela tinha um dinheiro para receber. Aliás, ela tinha recebido esse dinheiro e ele queria esse dinheiro. O esposo dela? É, o meu pai. O seu pai? Sim. Sim. E aí ele pediu uma arma uma semana antes, ele era policial, e aí ele falou para minha irmã mais velha, falou assim, olha, fala para sua mãe que eu a vou matar. E nesse dia ela chorava muito, né? Ela era compositora, tocava violão, era uma serva, tinha 26 anos de idade. E aí ela não queria ir para casa só, mas eu e o irmão dela falou, não, vai, porque não vai te acontecer nada. E ela foi comigo nos braços, eu tinha 6 meses, né? Sim. E as duas irmãs também. E chegando lá, ele levou ela para o quarto, fechou a porta, e ali ele colocou um revólver dentro da boca dela e atirou. E ela me jogou, né? Ela me jogou dentro do berço ali. E ele ia suicidar, quer dizer, ele ia matar as 3 filhas e depois ele ia se suicidar. Só que aí no revólver só tinha uma bala. E Deus tinha um plano e um projeto, né? Eu creio que ela, por ser uma serva de Deus, está nos braços do Senhor. Ele fez isso? Por conta de um dinheiro, dinheiro. 3 tiros, né? Tirou a vida dela, e uma das coisas assim, que mais incriminou ele foi porque uma bala saiu na vagina ali. Foi naquela época, né? Algo muito cruel e foi um desespero. Então ele fugiu, saiu da cidade, ele era policial. Depois da morte da minha mãe, houve assim uma determinação judicial que nós ficávamos, né, na casa de uma família, uma época, depois para outra família, ficava aquela briga na justiça. Sim. E aí nós fomos morar com meu pai e a minha madrasta, no estado aqui do Goiás, como que fugidas mesmo, né? Não foi uma determinação judicial. Seu pai fugiu, depois Sim. que cometeu o crime, que foi, né, tirar a vida da sua mãe, ele fugiu e teve uma briga por custódia para ter a sua guarda. Sim. A família, né? Sim. Isso. E com quem você ficou? Então, ficou determinado para ficar com a família da minha mãe. Ah, da sua mãe. E seu pai foragido? Sim. Só que aí nos pegaram, tipo, raptadas, né, vamos dizer assim, né? E nos levaram para o meu pai sem que ninguém soubesse da justiça. Ah, ninguém sabe. Seu pai escondido. Isso. E levaram para o seu pai. Foi. Meu Deus. Isso. Sim. E aí, chegando lá, ele já tinha uma mulher, né, uma madrasta. Essa era madrasta mesmo, viu? Então, ela fazia coisas horríveis comigo, porque ela falava que eu parecia com a minha mãe, e ela tinha ódio de mim, ela também era da Umbanda. Não tenho nada contra, né, as pessoas dessa religião. Ela está contando o que aconteceu na vida dela. Isso. Mas tem nada contra religiões, tá Isso. Bom? E ela gostava muito de invocar, né, aquelas entidades. E aí eu me lembro que ela falava pra mim que, tipo assim, às vezes meu pai me dava um dinheiro pra alguma coisinha, criança sabe como é que é, né? Sim. E aí quando ele saía pra trabalhar, ela falava assim, olha, sua desgraça, me xingava, ela só falava assim comigo. Se você quiser comer o pão, você tem que comprar. Cadê o dinheiro que seu pai deu? Aí eu tinha que pegar o dinheiro, dar para ela. Aí até 8 anos de idade, eu não sabia o que era um cobertor e um travesseiro, né? Eu gemia à noite de frio, porque ela não me dava coberta e nem travesseiro. E aí eu urinava na cama. E assim, eu passava a noite toda sentada, soprando o lençol, para poder secar aquele lençol, porque no outro dia ela fazia uma tortura comigo. Ela pedia para minha irmã segurar uma ponta do lençol, ela segurava na outra ponta, e aí ela me dando pescoção para me passar, pescoção que fala na Bahia, né? Sim. Me empurrando, né? Para que eu passasse 50 vezes ali debaixo daquele lençol. Depois ela exprimia o xixi dentro da minha boca, depois ela me levava para o banheiro, colocava minha cabeça perto ali do vaso, e sempre me xingando, e falava, eu vou te matar. E aí à tarde também ela me levava para um quarto, ali ela desenhava um pentágono no chão, fazia uma estrela, colocava um pouquinho de álcool, mandava que eu ficasse com as pernas entreabertas, colocava fogo. Então eu vivia aquela constante batalha com medo que ela viesse a tirar minha vida. Mas sabemos que o inimigo ele veio para quê? Né? Matar, roubar e destruir. Então quando nós temos, né, um propósito de Deus, a luz de Cristo, o inimigo com certeza vai fazer de tudo para querer trazer traumas, né? Trazer na nossa vida, muitas vezes desamor. Mas eu louvo a Deus, porque também depois que eu me converti, eu consegui perdoar, né? Que eu conto só como testemunho. Às vezes tem pessoas que ele sofre pouca coisa, e aí ele já guarda uma amargura muito grande dentro do coração. Então, independente daquilo que façam com você, do que aconteceu, quando o amor de Deus entra dentro do nosso coração, nós conseguimos perdoar. Amém? Sobre o seu pai, né? Depois que ele fugiu, como que foi a trajetória dele? Então, ele começou a trabalhar com bolsas, ele tinha essa madrasta, e aí ele viveu uma vida normal, trabalhando. Não foi preso? Não, ele era policial também. Não foi preso. E aí, assim, sempre bebendo e falando que sabe para onde ele vai, até hoje, né? Já preguei muito para ele. Ele fala, não, eu sei para onde eu vou. E acredito que ele nem se perdoou também, né?
Mas hoje ele está vivo ainda. Tá, ele está vivo. Inclusive, quando eu fui ganhar o meu segundo filho, Antônio, eu vi a morte. Que foi onde eu me converti. Foi aí que eu converti. Eu falei para Deus, me dá uma chance de vida. E aí Deus falou assim, você quer ser minha serva? Perdoa seu pai. Porque eu queria ver ele na cadeia. Desde adolescente eu queria ver ele na cadeia. E aí Deus falou fortemente para me perdoar. Então foi onde eu senti a voz audível de Deus e aí eu comecei a ter uma transformação, né? Porque eu era revoltada mesmo. Sim, sim. Mas ele, como ele era policial, então ele não foi preso, né? Viveu e até hoje ele está uma vida normal. É uma vida normal, né? O crime já prescreveu, já tem muitos anos, né? Sim, muitos anos. E a justiça de Deus também, eu não tenho mágoa nem ressentimento. Amém. E nós fomos criadas pela irmã dele, que era minha tia, né? Então, desde cedo eu já fui, assim, digamos assim, inserida no mundo espiritual da macumbaria, né? Do espiritismo. Então, eles ofertaram a minha vida para as entidades, para que até meu pai conseguisse ali uma liberdade. Isso eu vim saber depois, porque as coisas vão sendo clareadas. Então, desde os 6 meses que foi feito esse trabalho comigo, só que eu acredito assim, né, que quando um pai e uma mãe, eles oram pelos filhos, a mãe principalmente, os filhos já têm a promessa de Deus. Então, eu creio que toda tentativa do adversário em tirar minha vida, em fazer algo, foi frustrado porque havia uma mãe que orou e ela colocou a mão na barriga e orou por mim. Então, assim, eu fui uma criança extremamente atribulada, porque fui apresentada às entidades desde cedo. Então, toda casa que a gente alugava, tinha um quartinho que ela incorporava, a minha tia, e o marido dela era capitão da Polícia Militar. Então, até em questão do quartel, sempre tinha coisas espirituais para se resolver através do espiritismo, um soldado, alguma coisa. E eu fui criando, assim, nesse ambiente, né, de regime militar e também tentando incorporar. Eu gostava muito, assim, de sentar ali com as entidades, né, tomar refrigerante, tentar ter a amizade e tudo. E eu era uma criança extremamente impulsiva. Então, eu me lembro que eu tinha um cabelo muito curto, porque ele cortava o nosso cabelo curto para não gastar shampoo. E aí, as pessoas até para me cumprimentar, achavam que eu era um homem, né? Me cumprimentavam, e aí, rapazinho e tal. Então, assim, eu sentia algo assim em mim que vinha do meu pai. Algo assim, tipo, como vingança, como ódio, assim, um espírito imundo na minha vida, maligno. E eu era como a ovelha negra da família. Eu, desde cedo, envolvi com drogas. Eu era uma menina muito rebelde, agressiva. E, enfim. Aí, quando eu tinha 13 anos, né, para 11, nós fomos morar em Porto Seguro. E ali, a nossa casa uma vez foi assaltada. E ali, o meu pai começou a ter problemas nas vistas, né, o meu pai de criação. E aí, nós fomos morar no centro, em Abadiânia. Na época, eu tinha 11 anos de idade. E aí, a minha tia, ela recebeu um telefonema de uma amiga. E a amiga dela falou assim, olha, tem um homem no Goiás, em Abadiânia, que ele faz curas espirituais. E o meu padrasto, ele estudava muito, né? Então, assim, a retina do olho dele descolou e partiu ao meio. Então, ele já estava quase cego. E aí, ele foi e abriu mão da polícia, né? Deserdou, como diz, e fomos ali para Goiás, Abadiânia. Então, assim, eu fui numa expectativa, né, de mudança de vida, de melhorar até mesmo a minha personalidade, porque eu tinha uma decepção muito grande, né, por não ter sido criada pela minha mãe, não ter conhecido. E eu senti uma lacuna muito grande, embora eu não tivesse a conhecido, né. Passei por abuso sexual aos 4 anos de idade, no meio familiar, que eu não vou citar com quem. Então, assim, tinha muita tristeza dentro do meu coração. Tudo isso acumulado. Foi carregando com você. Isso, E aí, fomos para lá, para o centro, em Abadiânia, e aí eles já alugaram uma casa, compraram roupas brancas. E aí eu tive a minha primeira consulta. O que é uma consulta lá? O médium fica sentado numa cadeira, e ali as pessoas vestidas de branco participam das coisas da casa, né? Tem vários setores lá. Existia, né, o setor da enfermaria, da sopa, setor de muitas coisas. E eu, como era nova, ainda não trabalhava muito nesses setores, somente como médium. Aí o João falou que eu e as minhas irmãs, nós éramos médiums. O João de Deus. O João de Abadiânia. Isso. É chamado de João, né, de Deus, né? Isso, João Teixeira de Faria. Isso que ele fazia. E aí meu padrasto comprou roupas brancas, e aí nós começamos a ser, digamos assim, era uma expressão que usava irmãos da casa, né? Então nós íamos toda quarta, quinta e sexta para Abadiânia. E as minhas irmãs falavam com ele no particular. Depois terminava os trabalhos, ele desincorporado, ele dava uma autorização para que as pessoas fossem falar com ele. Minhas irmãs foram. E eu ainda não tinha ido falar com ele. E aí eu ficava frustrada, com a dor no meu coração, porque eu achava que eu era diferente das minhas irmãs e por que elas iam e eu não ia. E eu comecei a falar para Deus, né, assim, conversar, né. Eu falava que eu queria ir de qualquer jeito. Nós começamos a trabalhar ali no centro, em Abadiânia, e eu tive a minha primeira visita, digamos assim, a primeira consulta ali com um médium desincorporado.
Porque ele atendia as pessoas, incorporado, e aí no final os médiums passavam, que eram nós, né, médiums. E ali ele dava a algumas pessoas a oportunidade de falar com ele desincorporado numa sala particular. E aí chegou o meu dia, né, eu já entrava na fila pedindo a Deus, assim, que eu fosse falar. E quantos anos você tinha? Eu tinha 11 anos, de 11 para 12. Eu falava, Deus, eu quero falar, eu queria saber o que era, né. E aí ele deu um papelzinho e falou assim, você vai falar com o médium desincorporado, pode entrar com ele. Mandou que eu entrasse com um cego, um senhor que era médium também. E aí eu entrei. Então, tipo assim, eu fui criada por militar, eu não assistia novela, eu não ficava sem roupa perto das minhas irmãs, a gente foi criada muito rígida, né? E de repente aquele homem foi, colocou aquele cego ali naquele sofá, mandou que eu ficasse em pé, que levasse o pensamento a Deus, e ali ele começou a cometer os abusos. Então, assim, foi algo horrível, porque eu me senti extremamente invadida, mesmo porque aos 4 anos eu já tinha passado por isso, mas eu não ousava a questionar e achar que aquilo ali não era de Deus, né? Mas, enfim, aí o tempo se passou, esses abusos continuaram, e além de ter os abusos da forma, assim, natural, havia algo espiritual. Ele fazia hipnotismo também. Às vezes as pessoas na mídia não entendem, mas por que as mulheres não tinham força e tudo, mas era um ambiente ali Sim. de principados e potestades, né? Então, era uma corrente ali de pessoas meditando, pessoas ali dando lugar a entidades. Então, a pessoa que entrava ali não tinha força, né, espiritual para dizer não. Então, o próprio João, ele, quando tocava nas mulheres, ele já tocava incorporado. Então, assim, algumas entidades que ele incorporava, né, uma delas, né, Rei Salomão. Sabemos que, biblicamente, Rei Salomão teve muitas mulheres, foi um rei, mas o inimigo, né, que quer pegar coisas, né, da Bíblia e colocar, ele tinha essas atitudes. Então, ele incorporava Rei Salomão, Eurípides de Bassanufo, Dom Inácio de Loyola. Ele incorporava várias entidades, cada uma delas tinha uma atitude diferente, entendeu? Com as pessoas. Com as pessoas, inclusive até nos abusos. Por que eu estou falando do Rei Salomão? Porque, segundo ele falava que incorporava isso, né? Então, através desses abusos, eram questões assim também de amarrar a vida das pessoas espiritualmente, né? De trazer ali energias ruins, porque sabemos que o ato sexual ele é um pacto, né? Então, isso aconteceu várias vezes e eu fui ficando assim extremamente obsessiva, oprimida. Obsessão é uma expressão que usa no espiritismo, né? Quando a pessoa ela está ali com entidades do lado e ela fica com obsessões. Então, eu deitava na cama, parecia assim que tinha várias entidades do meu lado, entendeu? E ele falou para mim, eu quero você uma kardecista, você vai ser uma kardecista, então eu questionava o que era aquilo ali, eu comecei a questionar. Ele falava, né, João? E aí ele falou assim, você pergunta demais. E aí ele fazia trabalhos, né, e esses trabalhos minavam as nossas forças e nos travava, para não contar nada. E aí a nossa casa, nós morávamos numa casa no bairro Nobre, em Anápolis, e aí meus pais se separaram, porque ele fez um trabalho para os meus pais se separarem, e aí nós começamos a passar dificuldade financeira, e ele foi, e a minha tia falou assim, não, eu vou embora com as meninas, e não vai dar para ficar aqui mais. Aí ele falou assim, que ia na nossa casa 1h da manhã, e ele iria fazer um trabalho, que era para sair antes do meio-dia. E aí ele foi pela primeira vez ali naquela sala, ele foi, chamou o meu nome, e falou, vamos ali queimar umas revistas ali fora, e você vai voltar, antes de 6 meses, você vai voltar. E aí eu me lembro que queimou aquelas revistas ali e ele fez um trabalho para mim. Então, quando nós fomos embora para a Bahia, minha tia, minhas irmãs, eu era uma menina que já estava, tipo assim, parece que a minha alma, ela tinha sido levada cativa, entende? Eu já não era eu mesma, eu estava aprisionada. E aí eu só ficava prostrada, era uma coisa horrível dentro de mim. E aí aquele negócio, volta de noite. Quer dizer que ele fez um trabalho com você antes de você ir embora com sua madrasta? Sim, antes do meio-dia. Ele pediu, ele falou assim, eu quero que vocês saiam antes do meio-dia, porque eu vou fazer um trabalho. Com você? Né? Comigo. Ele falou que eu ia voltar antes de 6 meses. Olha. E eu não iria ser de ninguém. Meu Deus. Ele falou isso. E aí, de fato, né, aí eu cheguei aos meus 17 anos, aí eu estava totalmente possessa. Aí foi a época do Natal, eu voltei. Depois de quantos meses você voltou? De alguns anos já. Eu já estava com uns 17 anos, mais ou menos. E aí, aquilo ali eu já estava a ponto de suicídio já. Você está depressiva? Não, eu tinha envolvido com droga, né? E juntou tudo, né? Revolta da minha mãe. Então, aí eu peguei e voltei. Aí, quando eu voltei, ele falou assim, você era para ter voltado há mais tempo. Aí ele falou assim... O João de Deus falou. Aí ele falou que era para mim ter voltado antes. E ele falou assim, você não voltou antes por causa da sua mãe. A sua mãe era crente? Eu falei, sim. Mas eu te quero uma kardecista. E aí eu me lembrei que a minha mãe, né, que faleceu, que meu pai tirou a vida, ela era cristã. Então o inimigo não teve poder de adentrar de uma forma mais pesada. E aí eu fui morar lá dentro do centro. Eu fui a única mulher a morar lá dentro. Eu morei no quarto particular lá, porém ele morava em Anápolis, ele não morava lá dentro. Ele só vinha fazer os trabalhos, né? E eu passei a morar lá dentro. Lá dentro eu vi muitas coisas, né? Espíritos se manifestarem, derrubar coisa. Uma coisa bem maligna. Bastante. Bem forte.
E aí eu comecei a saber demais lá dentro, fui vendo algumas coisas, e uma pessoa falou assim para mim que era para mim sair de lá, porque senão eu iria morrer. E aí Deus me tirou com a mão forte, mas ainda viria um grande processo, né, até eu ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ali você ficou quanto tempo ali? Eu fiquei uns meses ali. Uns meses, e o que aconteceu durante esses meses que você ficou? Você via os trabalhos que ele fazia, o João, como que era? Sim, eu trabalhei nessa época que eu retornei na filmagem. Então, ele fazia 2 tipos de cirurgia, né? Era cirurgia visível e invisível. E aí eu filmava lá, e aí, assim, era algo muito complicado. Tinha de tudo lá dentro. E aí eu me lembro que tinha pessoas que vinham de outros estados, não tinha lugar para ficar. Aí ali eu dava uma sopa, deixava ficar dormindo ali no quarto, ajudava. E aí eu me lembro que o gerente me chamou, né, e falou assim, olha, aqui dentro não é como você está pensando. Eu já falei para ele, ou eu ou você aqui dentro. Então eu falei assim, vocês não pregam tanta caridade, tanto amor. Então, assim, eu sei que tem pessoas ali, foi algo assim que foi muito forte nessa manifestação que veio desses abusos. Muitas pessoas questionaram por que não denunciou antes, por que as mulheres, né, elas voltavam. Mas lá realmente era algo muito espiritual forte. O João, na verdade, ele era um bruxo, né. Então, no quarto particular dele, que eu ficava, dentro do guarda-roupa ele tinha bata negra, preta, né, bata, tinha bota preta. Vixe, e ele era de dentro da nossa casa, o João, né, ele almoçava fim de semana lá, tinha amizade com os meus pais. Então ele sempre falava as entidades que ele incorporava. Ele falava, não, minha irmã, com a minha tia, né, a entidade que eu recebi hoje foi Exu Caveira, e falava os nomes das entidades. Então eu estou falando aqui debaixo do sangue do Cordeiro, porque eu não viria aqui mentir sobre isso, mas isso saiu da boca do João Teixeira. Então as pessoas que são espíritas pensavam que ele incorporava essas entidades, né, Augusto de Almeida, Dom Ingrid, mas na verdade não. Na verdade, sabemos que todos os demônios, né, eles não têm o poder que Jesus tem, de curar, de libertar, de restaurar. Então, é engano. Inclusive, eu gostaria de deixar um versículo aqui que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, muitas pessoas vão àquele lugar para ouvir falar de Deus, e ouve uma voz mansa, ouve uma palavra de cura, que vai ser curada, mas na verdade eles estão ali prendendo a sua alma, negociando com o mercador de almas, porque o diabo ele quer negociar almas dos homens, e sabemos que Jesus ele quer resgatar, e ele comprou com alto preço ali na cruz, quando ele foi crucificado. Amém. Amém. Você citou um versículo, eu também vou citar um. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, fala assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. É forte. Não forte muito mesmo. forte. Ou seja, ele fazia sinais ali. Ele tinha uma entidade que ele incorporava, que chamava Dom Ingrid, e ali tirava muleta das pessoas, e essas pessoas recebiam. Mas logo essa enfermidade passava para outro lugar do corpo. Então, Deus, quando faz a obra, ele faz completa, mas o inimigo não. Ele camufla, isso. Entendeu? Então, os sinais estão aí para nós podermos não seguir esses falsos profetas pelos sinais, mas sim, né, porque o maior sinal que Deus quer é a salvação da alma. De que adianta, né, ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Isso mesmo. Então, ali você ficou mais ou menos... uns meses ali. Uns meses. Isso. Você voltou com 17, né? Isso. E por eu estar, assim, digamos, mudando o sistema da casa, aí foi preparado um guarda para me matar lá dentro. E aí eu me lembro que bateram na minha porta, quando eu abri a porta, eles estavam com a arma em punho. E aí só que ele começou a tremer muito, e ele falou assim, sai daqui porque você vai morrer. Então, já foi noticiado, estão em todos os jornais ali dentro, né, aconteceram alguns crimes, mas eu não... Mas por que ele fez isso? Como assim? Porque... te matar? É porque eu estava, assim, mudando o sistema ali dentro. Eu ajudava as pessoas, ali eu abri o coração. A presença, né, quando tem um escolhido de Deus, uma pessoa que tem... a presença de Deus, mesmo porque eu ainda não tinha aceitado Jesus. Você não conhecia ainda, né? Eu estava incomodando. Eu estava incomodando, eu sabia demais. Eu também já tinha sofrido os abusos. Então, se eliminasse, era melhor, para não vir à tona, entendeu? Sim. Mas aí você fugiu? Não, eu não fugi. Você ficou? Não, ele falou assim, sai porque você vai morrer. E aí, eu saí, né, de cabeça erguida, mas eu nunca fui assim... Eu era ousada, né? Você não fugiu, eu vou sair daqui, do jeito que eu entrei, eu vou sair. Saí de boa, como diz, né? E aí fui trabalhar e tal. E aí ele um dia falou assim para mim, quando eu fui entregar a chave do quarto para ele, né? O João. Aí ele falou assim, aqui dentro de Abadiânia, nunca ninguém me tirou tão do sério igual você. Eu não sei por que eu não te matei. Meu Deus. E a Bíblia fala, né, que é do Senhor que pertencem as saídas da vida. Deus que dá a vida, Deus que tira. E aí, eu me converti com 21 anos de idade.
Eu falei para Deus que se Deus me desse um filho, eu ia ser a serva dele, senão eu não sabia o caminho, na verdade, né? Eu fui por todas as religiões, eu fui de todas as religiões. E aí, lá em Abadiânia também, eu conheci um terrorista infiltrado lá. Ele se chamava Landek Mohine, e esse homem ele fazia muitos rituais satanistas também. E, enfim, eu tentava entrar nessas dimensões, mas não conseguia. Então, esse homem foi uma pessoa que eu conheci, e eu tive envolvimento também com ele. E aí, esse homem, ele um dia falou assim para mim, ele falou assim que se eu tivesse um filho, eu faria iniciação sexual no meu filho, e se eu tivesse uma filha, ele faria iniciação sexual. E ele era satanista, né? Ele, segundo ele tinha contato com o extraterrestre, ele tinha papéis datados com essas mensagens, com um monte de coisa. Era muita filosofia na minha mente, entende? Então, assim, e eu aceitava tudo com naturalidade. E aí eu me lembro que na hora de ter ato, né, sexual, ele fazia mantra e ali era tipo um pacto. Eu me lembro que uma noite esse moço, né, Landek Mohine, me chamou para jantar na casa dele. E aí, quando foi dando quase assim meia-noite, parece uma história de filme, mas é realidade. Por que meia-noite? Meia-noite é quando os portais se abrem, né, espiritualmente. Aí eu conversava com ele ali, eu via que a fisionomia dele ia mudando, entendeu? E aí quando chegou exatamente meia-noite, ele foi me levando naquele jantar e tal, meia-noite ele pegou na minha mão, esse homem, e ele me levou para o quarto. E isso é um dos livros que eu tenho, né, que chama Batalha Espiritual. Antes chamava Ele Era um Discípulo de Satã. Esse livro foi mais de 3.000 cópias. Esse livro foi mais de 3.000 cópias distribuídas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Inclusive, já ganhei até satanista, né, que leu esse livro e aceitou Jesus. E aí, ele me levou para o quarto e ali ele estava incorporado, esse homem. E o que estava nele era muito terrível, não era normal. Ele era um europeu. E aí, no momento do ato sexual, ele não fazia som normal como um homem faz, entendeu? Ele grunhia como um animal, entendeu? Ele estava incorporado. Misericórdia. É forte, né? É forte. E aí eu fiquei nas garras desse homem. Ou seja, saí do João de Deus e caí nas garras deste homem. E aí eu me lembro que uma vez passou uma reportagem do Maníaco do Parque. E aí ele olhou bem assim para mim, sinistro, e falou assim, eu que cometi as mortes. Ou seja, a entidade, né, que estava ali nele. E meu pai teve um sonho, que eu estava sendo arrastada para um mato e que eu ia morrer, alguém iria me matar. Meu pai, né? Sim. E meu pai saiu da cidade dele e foi lá aonde eu estava morando. Foi me procurando, até que chegou lá onde eu estava. E aí ele ficou muito assustado. E eu vi que foi o próprio Deus falando ali na boca do meu pai. Porque meu pai era um desviado, né? Conheceu a palavra de Deus. O meu pai verdadeiro, que eu estou falando para você entender. E aí ele falou, Deus tem um plano na minha vida, e ai daquele que tocar na minha filha. Mas assim, eu vi que foi o próprio Deus. Aquele homem ficou aterrorizado. E aí, de repente, eu saí de lá. Só que eu era uma jovem perdida no mundo. Eu não sabia qual que era o caminho verdadeiro. Eu olhava para o céu e falava, Deus, qual que é o caminho? Me mostra. E aí eu pedi a Deus um filho, disse que iria converter, e Deus me deu o Mateus. Fiquei grávida. E aí... Mas grávida de quem? Do Mateus. Do namorado que eu tinha. Não foi desse aí, né? Que fez. Até satanista, então, né? Não. Até então eu não tinha me convertido. Sim. Né? E aí engravidei. Então eu tive o Mateus. Às vezes eu olho para mim e falo, meu Deus, acho que eu sou uma mulher samaritana. Nunca tive, vamos dizer assim, alguém que, na época, né, felicidade na vida sentimental. Sim. E eu sei que hoje em dia tem pessoas que enfrentam isso. Sim. Mas não significa que Deus não é conosco, né? Porque Deus, ele sempre tem o melhor. E eu creio que ainda há esperança, né, para Deus preparar o melhor na minha vida. Isso aí, tive o Mateus, aí onde realmente eu comecei já a sentir o amor de mãe, o amor por um filho, meu coração começou já a se quebrantar mais, já não era tão rebelde, né, como eu era. Sim. E aí eu tinha o meu filho, eu falei, não, eu não posso ficar só e tudo. E aí tive uma pessoa, era do mundão eu tive uma pessoa bem mais velha que eu. E aí foi outra batalha. Aí tive os meus outros filhos, né? E eu tenho uma filha que eu gostaria de falar aqui sobre o milagre de Deus. Eu era uma mãe, assim, muito idólatra. Era só eu que olhava meus filhos. Então, minha mãe era assim, né? Ela saía para fazer alguma coisa, deixava as filhas e voltava novamente, para ver como é que estava. E eu era assim. Então, certo dia, minha filha, ela deu uma convulsão muito forte, a Elizabeth, ela era pequenininha, eu estava na cozinha, né? E aí Deus falou assim para mim, ela é minha. E se eu levar ela agora? E nisso, já tinha ido um pastor falar comigo que eu ia viver da obra de Deus, eu ia ser uma missionária, e eu não acreditava nas coisas, né, de Deus, assim. E aí, nesse dia, eu ouvi Deus falar forte comigo, e aí eu falei, Senhor, eu sei que ela é tua, mas devolve a vida dela. E aí ela pesou no meu braço bastante, ela já estava morta mesmo, o olho já tinha virado, já estava um olho branco mesmo, e aí Deus falou comigo. E aí eu levantei ela para o céu, né? Quando eu levantei, eu falei, Senhor, a partir de hoje, todos os meus filhos são teus.
Porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, naquele momento, eu senti um cordão de idolatria sendo quebrado, cortado da minha vida. Aí eu corri com ela ali para debaixo do chuveiro, ela já morta. Aí fui pro posto e ali eu entreguei ela para alguém, acho que meu pai, não lembro, e aí eu fui pro banheiro orar. Eu me lembro que eu entrei naquele posto ali, banheiro muito sujo, e coloquei a boca no pó e falei com Deus. E hoje ela é casada, tem 22 anos, é uma bênção. Glória a Deus. Então, Deus permite certas coisas para que nós venhamos a colocar Ele em primeiro lugar, porque Jesus disse, né, aquele que ama mais o pai, a mãe, os filhos do que a mim, não é digno de mim. Não quer dizer que devemos aqui nos isentar da responsabilidade, mas nós temos que orar pelos nossos filhos e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, hoje eu estou aqui em São Paulo e se fosse em outro tempo eu não estaria aqui. Queria estar junto deles, né? Então é Deus que cuida. Você que é mãe, ore pelos seus filhos e deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Agora eu não lembro. Então você teve sua filha hoje está bem, graças a Deus. Isso, graças a Deus. E depois você ficou com o pai da sua filha? Não. Aí eu comecei um processo de conversão, converti. Eu ia para a igreja, mas eu não conseguia entender a Bíblia, a palavra de Deus. Tem um primeiro livro que eu escrevi, foi Das Trevas para a Luz. Aí, na luz houve trevas, porque dentro da igreja eu encontrei barreira espiritual. Ou seja, eu já vinha de um processo difícil, e quando eu entrei dentro da igreja, eu via muitas vezes ali pessoas usadas pelo inimigo, que é difícil dizer, mas é uma realidade, querendo me tirar da presença de Deus. E hoje existe isso, né? As pessoas vão para a igreja e saem. Por quê? Porque tem pessoas ali que não são libertas. E eu passei por isso. Então, eu ia para a igreja e eu era praticamente expulsa de dentro da igreja. Porque as pessoas não entendiam a batalha espiritual que eu passei e a libertação que eu precisava. Não que os pastores são incapazes, mas é porque a igreja era muito ocupada, os pastores. Eu precisava de algo mais profundo, de uma libertação mais profunda. Então, eu li a Bíblia, não entendia. Eu era totalmente carregada. Carregada mesmo. Tinha alguém para te ensinar, instruir, não tinha, sim, era. E aí eu me lembro que a minha conversão foi dentro de uma escola, né? A menina pregou para mim, e ali eu falei, não, eu quero esse Jesus, porque eu vi Jesus na vida dela e fui para a igreja, ali aceitei. Aí ela falou, Simone, mas deixa eu te falar uma coisa, não olha para as pessoas não, porque eu sei que você vai entrar dentro da igreja, mas olha só para Jesus. E dito e feito, teve uma época que eu fui excluída da igreja, né? Não por pecado, porque meu cabelo estava mais curto. O pastor, ele me excluiu. E aí eu me lembro, já é outra situação, né? Eu me lembro que eu peguei minha bicicleta e saí empurrando meus meninos assim, alegre, feliz. Aí, na época, as irmãs ficaram na porta da igreja e falaram, pastor, por que o senhor está excluindo ela? Não, por causa do cabelo dela. Mas não era, é porque eu estava dando fruto para Deus. Aí minha amiga que me ganhou para Jesus, ela vinha do meu lado, chorando, né, e falando, Simone, não fica assim não. Eu falei, não, eu estou feliz. Porque é tão bom você passar perseguição por amor a Cristo, né? Você saber que você está sendo apedrejada, mas tem marca de Cristo. Então, foi muito bom, foi para crescimento mesmo. E aí, quando eu me converti, Deus me levou para o monte. Assim que Deus trabalhou comigo. Hoje em dia é um preconceito muito grande das pessoas no monte, eu até concordo, né? Pessoas que não querem congregar, que tem muita meninice em cima dos montes, mas comigo Deus trabalhou assim. Deus me colocou numa tenda durante 20 anos. E aí nessa tenda eu congregava, mas porém eu comecei um processo profundo. Eu comecei a ler a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse. Li a primeira vez, li a segunda, li a terceira, até entrar no meu espírito, porque eu precisava dessa libertação. E aí eu comecei a fazer propósitos de jejum, ali orando com Deus, era madrugada eu sozinha, clamando. Às vezes eu ficava até o dia clarear, chorava, Senhor me liberta, Senhor, né, faz a obra de Deus na minha vida, eu preciso, eu necessito. E de repente eu comecei assim a receber uma unção muito forte da parte de Deus. E quando eu escrevi um livro, né, eu tenho um outro livro que eu escrevi, O Poder de um Louvor. E eu me lembro que quando eu começava a louvar, havia sinais assim na vida das pessoas, né? A pessoa colocava sangue pelo nariz, pessoas eram curadas. Eu estou contando isso aqui não, né, enaltecendo a mim de forma nenhuma, mas o poder de Deus. Quando nós oramos, consagramos a Deus, pedimos a libertação, o Senhor primeiro nos liberta e depois nos dá a unção necessária. Então eu fazia de coração, de amor. E aí eu escrevi esse livro. E aí foi onde veio um bombardeio terrível para me tirar da igreja. Forte. Eu estava numa vigília, um pastor me chamou, falou assim, irmã, vem aqui, ora para aquela irmã ali, eu peguei, orei e tal. Ele falou assim, irmã, eu tenho uma revelação de Deus para passar na sua vida, para você. Deus me mostra você com um ministério muito grande, muito abençoado, porém você está a um passo do abismo. Olha o jeito, irmã, que você está vestida. E realmente, eu me lembro que eu tinha uma capa grandona, que era a única roupa que eu tinha, né, um sapato fino, e as pessoas zombavam de mim na igreja, né. Aí eu olhei assim para mim, aí ele falou assim, olha aí o jeito que você está vestida. Você pode estar ganhando dinheiro com esse louvor aí, e ganhando e tal. Aí, de repente, foi como ali, Eva no jardim, estava sendo enganada pela serpente. Entrou a vaidade no meu coração. E aí eu falei, é verdade, não vou mais ficar cantando assim, não. Tudo, e comecei. Tipo assim, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu vou ajudar o seu ministério. Amanhã, terça-feira, na minha casa, eu vou estar com a minha esposa, e você vai lá, que nós vamos conversar. Deus está mostrando. E aí, sabe assim, quando eu era nova convertida, eu tinha assim, uma sede muito grande para fazer a obra de Deus, o ministério. Então, eu não pensei duas vezes. Eu falei, vou, porque eu precisava de alguém para me ajudar, sabe, para orar por mim.
E por isso que as almas, né, precisam ser muito abraçadas dentro da igreja, né? A gente precisa ter amor. Sim. E aí, esse homem foi, abriu ali a porta da casa dele, aí ele começou a falar, eu vou ligar aqui para minha esposa, ela não chegou ainda. Você não importa não, né, irmã, de estar conversando aqui comigo? Eu falei, não, pastor, que isso? Eu estava com meu filho, né? E aí ele ligava e tinha uma mochila de criança assim na sala. Aí ele falou, irmã, faz um favor para mim, você faz? Você compra ali uma carne ali, que a menina está atrasada da escola, não chegou. Inventou um monte de coisa. E eu, na minha simplicidade, né, no meu amor por Deus, falei, não, pastor, vou lá, fui lá e voltei. Quando eu voltei, sabe o que aconteceu? Ele me atacou. Foi. Eu não vou falar outra coisa aqui porque não convém, sim. Mas eu fui estuprada por esse pastor. Meu Deus, violentada por ele. Foi. E aí eu fiquei arrasada, porque eu falei, não, eu fui muito... A gente pensa o melhor, né? Deixa eu tomar uma água Sim, aqui. pode ficar à vontade. A gente pensa o melhor, né? É pastor, tá ali para nos ajudar. A gente nunca pensa o pior. Verdade. Né? Aquele homem tinha 1,80 m de altura, e aí eu não tinha nem como reagir de nada. E aí eu saí com a voz embargada. Eu não tinha mais força para louvar. E aí eu só chorava. Parecia que aquela unção gostosa que eu tinha da parte de Deus foi toda embora. E aí eu só sentava e chorava na igreja, sentava e chorava. Aí Deus usava os pregadores e falava assim, olha, Deus é o teu juiz. Deus vai tratar com aquela vida. Ninguém sabia de nada. Certo dia, passou-se muitos anos, eu já com uma tenda, com um trabalho, eu estava com uma obra ali, fazendo culto. De repente, esse pastor chegou, totalmente irreconhecível, porque uma missionária convidou ele para ir num culto. E esse culto era eu. Vamos no culto de uma pastora? E era eu dirigindo. Lá o culto, louvando. De repente, eu senti que eu não conseguia louvar. Aí eu falei, que estranho, não conseguia louvar. Aí eu olhei para ele, eu não reconheci. Você acredita nisso? Ele estava com o cabelo mais cortado, de óculos. Eu não reconheci. E aí ele ficou assim, olhando e atordoado, e pediu para a missionária deixar ele no shopping. Ali ele largou Bíblia lá dentro, largou paletó e sumiu, evaporou. Quando foram ver esse moço, esse suposto pastor, ele era de uma facção. E aí depois eu fiquei sabendo que a Rotan, né, prendeu. Então isso é bom eu estar falando aqui, porque as pessoas têm que tomar cuidado, né? Não podemos ir com tanta simplicidade. Mas vigiar, mesmo, né? Vigiar. Isso. Tem que vigiar. Mas mesmo assim, não me afastei dos caminhos de Deus, continuei crendo que ainda existem pastores de Deus, mulheres de Deus, e nada pode nos separar do amor de Deus, diz a palavra. Nada, independente do que aconteça. Deus, ele é fiel. Então aí eu fui para o monte, e Deus tirou todo o orgulho que eu tinha, eu era uma pessoa um pouco orgulhosa, e Deus me levou para morar numa tenda, passar pelo deserto. E ali eu criei meus filhos, orando, fazendo obras lindas, acolhi várias mulheres, acolhi várias pessoas, cuidei. Às vezes a gente fala assim, eu tenho que ter para fazer. Não, mas eu pegava do que eu não tinha e fazia. Repartia ali meu pão com as pessoas. E foram muitas vidas libertas, muitas almas alcançadas. Então, chegava um momento assim de pessoas, eu cheguei no nível assim de orar de longe e a pessoa já cair liberta, Deus já operar ali, fazer maravilhas. Sim. Porque era o que eu buscava, né? Então, Deus entregou isso. Deus entregou, por isso que a Bíblia fala, né, pedir dá-se-vos-á. Porque é muito bonito o ministério de libertação. Você vê ali uma alma oprimida e você orar pela pessoa e sentir o que a pessoa está sentindo. Então, por que Deus ele permite a gente passar por tudo isso? É para que você tenha marcas e você sinta o que o outro sente isso. Também. Ajudar a dar a mão, né? É necessário. É necessário. E aí, eu louvo a Deus porque Deus levantou muitas pessoas, muitas missionárias através do meu ministério. Foram noites maravilhosas, assim, na presença de Deus. A primeira alma que eu cuidei foi uma hippie. Eu estava debaixo de uma árvore. E aí eu comecei a fazer uns cultos com os meus filhos, né? Você já tem uns 5 filhos? Já. Aí eu coloquei as cadeiras ali e comecei a fazer um culto do nada ali. E aí tinha uma hippie que estava no mato, drogada. Ouviu minha voz. A voz foi indo até no mato e ela veio. Ela, assim, totalmente suja, sabe? Cheia de demônio ali, Maria Mulambo, um monte de coisa. E aí ela ajoelhou, aceitou Jesus e eu comecei a cuidar dela. Chamava Elisa. E aí eu peguei um amor muito grande por ela se restaurando. Eu peguei cobertor dos meus filhos e dei para ela. Aí, de repente, um dia ela foi embora. E ela não me falou que ia embora. E aquilo ali doeu muito, porque eu peguei um amor muito grande por ela. Né? E aí Deus falou comigo que ia levar mais almas para me cuidar, mas que eu não preocupasse. Né? Porque a Bíblia fala que um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Isso. Então, eu vejo assim que é algo que é muito importante, que nós precisamos exercer o amor, né? Então, eu amo a obra social, tudo que eu mais gosto. Eu amo fazer isso. Então, nasceu o Projeto Radassa, né? É o nome de uma das minhas filhas. Você é a fundadora, né? Sim. É a fundadora. Isso mesmo, fundadora do Projeto Radassa. Isso. Radassa é o nome de uma planta que se chama murta, né? E essa planta, mesmo amassada, mesmo esmagada, ela ainda exala, né, perfume, ela ainda serve, né, para
especiarias e para também trazer bálsamo de cura. Então, às vezes as pessoas olham para nós e falam, esse aí não tem jeito, esse aí não tem jeito, mas Deus, ele nos acolhe. Então, esse projeto nasceu no coração de Deus, debaixo de uma tenda, tirando piolho de irmã, pegava pente, tirava, cortava unha, né? Então, assim, esse é o exercer, né? Não é só de palavra, né? Vai em paz, cuidar, espírito, alma e corpo, né? Enfim. E aí ali Deus foi me dando cada ano um livro, né? Deus me deu o primeiro livro, eu escrevi o livro do Caso de João de Deus, que inclusive, né, foi escrito antes de vir tudo à tona. Me lembro que eu orava nesse livro 3 vezes por dia, o inimigo vinha, lutava comigo, corpo a corpo mesmo, eu sentia ele lutando, e aí eu perseverando, aí depois consegui publicar, aí publiquei O Poder de um Louvor, Batalha Espiritual, Devocionais para Mulheres Casadas, ele era um discípulo de Satã, e cada ano Deus me dava, e teve um livro que Deus me deu que foi interessante, né, como se fosse o último dia, e aí nesse dia eu senti a morte. E aí eu reuni meus filhos e falei assim, olha, eu vou morrer. E aí eu me lembro que a minha filhinha Radassa, né, que ela é custosinha, como diz no Goiás, ela falou, mãe, então já que a senhora vai morrer, eu quero seu sapato e quero sua bolsa. Aí de repente eu tomei aquele ar, falei, não, vou morrer agora não. Aí Deus falou assim, escreve o livro, como se fosse o último dia. Quantos anos ela tem? Hoje ela tem 17. Né? Tinha, quando ela falou isso. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 4 aninhos. Hoje, entender. Aí, livro. Isso, aí Deus me deu esse livro baseado em Ezequias. Ordena a tua casa, porque tu morrerás. Esse livro, Deus colocou pessoas assim que perderam a vida mesmo, pastores que queriam desistir do ministério, e aí Deus colocou enfermeira, que eu perguntei como é que era o momento da morte. Então foi um livro muito abençoado, e eu entendi que se hoje fosse o nosso último dia, o que é que nós iríamos fazer? Perdoar, amar mais, se consertar, se reconciliar. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo, né? Como se fosse o último dia. Então Deus me honrou muito ali naquela tenda, Deus me levou para vários lugares, viajei para vários estados, Deus fez obras extraordinárias, e Deus me tirou de lá, eu abri um ministério na Bahia, e aí dei continuidade a isso, né? Só que eu havia algo que era difícil para mim, porque eu me casei, e aí eu... Você se casou? Me casei com um pastor, mesmo porque, assim, eu fui consagrada com 21 anos, né? Hoje é a polêmica, né, que não existe pastora, mas eu recebi a unção de Deus para fazer a obra, né? Então, somos servos, né? E ele, como pastor, ele era uma pessoa muito agressiva, né? Ele tinha muito ciúme de mim, e eu me lembro que eu me humilhava para ele, para ir nos cultos, porque eu abri uma obra lá, eu fazia o culto debaixo de uma árvore, coloquei meus filhos sentados e fiz o primeiro culto. Então, nesse dia, Deus enviou um empresário, e lá ele doou uma tenda redonda, ele foi um dizimista muito abençoado, e doou som, doou cadeira, e Deus falou comigo, faz uma obra aqui, cultos. Aí eu comecei a fazer cultos. Então, assim, ele não aceitava o meu chamado, o meu ministério. Eu fazia por amor, não para ser autoritária e nem passar na frente dele. Então, eu me lembro que nos cultos, as pessoas chegavam e aí ele falava assim para mim, vai lá, você não quer se aparecer, você não quer ser a bambambam, vai lá. E aí eu falava, por favor, eu implorava para ele, eu falava assim, olha, você é um homem, você é o pastor. Vai lá, você que tem que tomar a frente. Ele não ia, ele ficava deitado, ele não ia. Aí eu olhava assim, porque meu lugarzinho era para cá e a tenda era para lá. E aí eu via as pessoas lá sentadas, esperando, e eu enxugava as lágrimas e ia, né? Então eu pegava o microfone ali. Ele estava em casa? Ele ficava deitado. E aí eu pegava o microfone, ali eu ia fazer a obra de Deus. Aí Deus me confirmava o porquê que ele havia me chamado. Hoje é uma divergência, é uma crítica, né, sobre mulher no ministério. Mas tem muitos homens que, infelizmente, né, deixam a desejar. Não é todas, né, também que Deus chama para estar na frente. Mas eu só sei de uma coisa. Se Deus me chamou, eu falei, estou pronta, Jesus. Porque o Senhor me tirou de algo tão terrível, então era a forma, né, de eu trazer uma gratidão no meu coração a Deus. Então eu fazia com todo amor e carinho, dirigindo os cultos, passando as vigílias ali sozinha, às vezes até carregava som sozinha ali no meio, ali, mas enfim, né? Muito bom, muito bom. Nesses cultos as pessoas falavam, cadê o pastor? Tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem. Aí carregava aquelas caixas pesadas e passava a noite orando e chorando. Orando e chorando, orando e chorando. E eu colocava a mão no meu coração e falava assim, eu tiro esse sentimento do meu coração, porque eu era totalmente dependente. Ele me humilhava, ele me agredia. E eu, fisicamente? Ele usava muito a Bíblia para me afligir. E me denegria com palavras e também com atitudes. Então eu era uma mulher que eu não sorria, eu não podia chegar perto se alguém estivesse com ele conversando. Enfim, eu era muito oprimida, mas eu suportava aquilo por conta da palavra de Deus, né? Então eu nunca fui a favor, né, do divórcio, eu casei para viver a vida toda. E aí, às vezes, ele estava no trânsito, alguma coisa que ele ficava nervoso. Eu sempre falava com ele com mansidão. Às vezes, ele saía batendo porta, largava o carro no meio do trânsito. E, enfim, foram esses processos, mas ninguém sabia. Todo mundo pensava que eu vivia bem. Eu não queria escandalizar a obra de Deus. E aí, certo dia, orando, eu pedi a Deus para tirar o sentimento do meu coração. E aí, Deus usou um irmão e falou assim, olha, Deus está mostrando tudo que você tem sofrido e Deus vai tirar essa pessoa da sua vida, porque Deus não quer isso. Deus não, a Bíblia fala que Deus ele abomina o homem violento. E hoje nós estamos vendo muitos casos, né, de mulheres sofrendo violência e, infelizmente, no nosso meio. Então, tem que tomar uma atitude, né? Não pode... Procura uma ajuda, isso. denuncia,
né? Fale com sua família, ou um amigo seu, né? Próximo. Isso. Mas não deixe, né? Não permita que isso aconteça e vá acontecendo. Isso não é vida, né? Aí ele foi, aí a forma dele se vingar foi me escandalizar. Então, assim, tudo que eu fazia com zelo, com amor para a obra de Deus, ele, chutou o balde, assim, né? Aí colocou lá no Facebook muitas coisas, que eu era uma pastora mentirosa, que eu abandonei o meu marido, foi um monte de coisa. E eu tinha um cabelo na cintura, né? E eu era uma mulher, assim, muito reservada com Deus mesmo. Minha vida era bem de jejum e tudo. E eu me lembro que eu peguei a tesoura e picotei meu cabelo de raiva. Eu fiquei muito revoltada por ter sido, assim, tão fiel, tão dedicada a Deus, e ele fazer essas coisas comigo, entendeu? Tentar sujar e manchar. Ele queria sair tudo aquilo. Bonzinho. E aí muitas pessoas foram do lado dele, até eu não importo, né? Eu sei que Deus sabe de tudo. E aí, uma separação não é fácil, né? Porque até o ministério atrapalha tudo. E aí eu fiquei um bom tempo só, eu fiquei com um trauma tão forte que eu não conseguia cumprimentar ninguém, assim, de igreja, nem abraçar. Eu já sentia falta de ar, já passava mal. Porque ele gritava muito em cima de mim, você entendeu? Ele gritava muito. E aí eu fiquei com aquele trauma, né? Bom, aí eu me separei, aí orando, aí eu reencontrei com o meu primeiro namorado, um namoradinho que eu tinha quando eu era adolescente. Depois de quanto tempo? De 27 anos. Tá. Depois de 3 anos que eu estava separada, eu reencontrei com uma pessoa, que foi um namoradinho que eu tive lá de trás. E aí eu acreditei que era da vontade de Deus, né? Porque... E aí ele fez promessa para mim que queria fazer a obra de Deus. E nós começamos a orar, né? Fazer propósito, jejuar, né? E tudo. E aí, de repente, eu vim para o estado do Goiás para reedificar o projeto Radassa, né? Porque eu tinha uma casa de apoio que eu ganhei, mas quando veio o caso do João de Deus, eu perdi essa casa, né? Porque, inclusive, quem tinha doado essa casa foi o meu pai. E aí, devido às reportagens ali, ele ficou um pouco preocupado, ele tomou de volta a casa. Deus falou no meu coração para me fazer um propósito, 70 dias. E eu comecei a questionar, não dou conta, fruta e verdura, assentou no meu coração, e aí eu comecei esse propósito. E aí eu me lembro que eu tinha meia beterraba na mesa. Eu falei, Deus, eu não vou ter condição de comprar fruta e verdura. E Deus falou, faz o propósito. E aí eu me lembro que eu recebi um telefonema de um rapaz, falou assim, olha, nós não vamos poder pegar as frutas e verduras lá no Ceasa e vocês podem ir lá. E aí eu falei, não acredito nisso. E aí eu entrei no carro e fui, né, com esse meu ex-marido. Eu estava toda meio bagunçadinha, né? E cheguei lá e sentei. Ele falou, desce lá, vem cumprimentar a gerente lá do Ceasa. Aí eu sentei, cumprimentei ela. E aí entrou um outro pastor, né? Pastor Luciano. Ele olhou assim para mim e falou, eu li aquele livro seu. Ele era um discípulo de Satã, que livro maravilhoso e tal. Eu, que bom. Aí a gerente olhou assim para mim, falou, não acredito. Há 4 anos eu orei, pedi a Deus para te conhecer, se realmente o que está nesse livro é verdade, que eu queria te conhecer, eu ia aceitar Jesus. E aí ela começou a chorar. E realmente Deus me levou lá. Sim. E aí ela doou, durante esses 70 dias, frutas e verduras. Então, eu não sabia para que propósito que era. Quando chegou no final, Deus me deu 3 sonhos. E nesses 3 sonhos, Deus me mostrava eu pregando para o João de Deus. Eu falei, não acredito nisso, não. E aí, Deus nunca revela tudo, né? Eu falei, meu Deus. Aí foi a primeira, a segunda, a terceira. Na terceira vez, o meu coração fechou, que era como se eu fosse morrer se eu não fosse. E aí eu falei para meu ex-marido, eu tenho que ir lá pregar para ele. Ele falou, você tá doida? Lá eles vão te linchar lá. Eu falei, mas Deus mandou. E aí, certo dia, Deus tocou no coração dele. Ele falou, vamos lá então. Eu falei, vamos sim. Aí eu vesti de branco, porque assim, Deus deu todas as estratégias para entrar lá dentro. E o João, na verdade, ele nunca gostou de crente. Na verdade, ele, assim, os crentes lá a cidade dividia numa pista no meio. Divide, né? Então, assim, os crentes não passavam para lá e nem ele para cá. Isso há muitos anos, né? Atrás. E aí eu peguei e fui lá, em Abadiane, vestida de branco. E aí fui lá na área da sopa e falei para a moça que eu queria falar com o João de Deus. E ela falou, não, espera ali na sala. E era justamente a sala onde aconteceram os abusos. Ali, eu me lembrei que era a cena, né, que a gente sentava, esperava ele abrir a porta. Aí ele abriu a porta e aí ele olhou para mim. Eu falei, lembra de mim? Ele falou assim, lembro, só não sei o seu nome. Eu falei, posso entrar? Ele falou, pode. Aí eu entrei, ele estava descalço, ele abriu a porta, só que ele ficou em pé, ele não se assentou. E aí ele falou, pode sentar. Eu peguei e sentei. Aí eu fui, olhei para ele e comecei a pregar. Eu falei, eu entreguei o meu espírito, a minha alma e o meu corpo para o Senhor Jesus Cristo. E fui falando de Jesus. E interessante é que ele começou a recuar. Eu creio que ele viu ali a presença de Deus, os anjos do Senhor. Ele foi assim, perdendo as forças. Ele foi abaixando os braços e recuando. Foi ficando espremido na parede. E eu falando. Só que nessa época eu já tinha distribuído um monte de fita cassete na época no Maranhão, falando dele. Aí veio a batalha na minha mente. Eu falei, meu Deus, agora ele vai descobrir. Que eu já espalhei CD para a cidade toda, para o mundo todo. Só que Deus é maravilhoso. Quando ele manda, ele garante. Sabe, né? E aí ele ouviu a palavra, ele falou assim, muito bom, eu tenho um filho que é pastor. E aí ele começou a se abrir com as coisas de Deus. Aí de repente veio um médium e ficou na porta. E aí ele alterou. Ele falou assim para mim, não adianta você vir aqui pregar para mim, não.
E aí, só que ele amansava. Aí eu peguei na mão dele, aí ele falou assim, olha, você é muito audaciosa de vir aqui dentro pregar para mim, eu, um homem que estou há tantos anos na missão, e você está começando agora. Agora imaginem, muitos médiuns ali dentro, ele tinha todo o direito de me pegar pelo braço e me pôr porta fora. Mas Deus pega os que não são para confundir aqueles que acham que são. Então, ele não teve poder de fazer nada, ele ouviu a palavra, e aí ele amansava. Ele falava assim, não, almoça, não, prega para esse aqui que ele é quase crente. E eu fiquei naquela batalha. Aí Deus falou comigo assim, falou, não, eles querem saber onde você mora, para enviar entidades, mas eu já mandei você fazer a obra, já foi feita. E aí, de fato, quando o médium sentou do meu lado, ele falou, você mora onde? Eu já sabia que era para enviar trabalhos e entidades. Sim. E aí eu conversei, e aí lá dentro, missionária, eu esqueci seu nome. E lá dentro, Jamile, foi algo interessante. Eu consegui distribuir bíblias para os espíritas, livros, preguei lá dentro para eles e saí a hora que Deus... deixaram? Deixou, ficaram tudo amarrado, espiritualmente. Não é que eu levei lá e amarrei, não, ficou amarrado espiritualmente. O poder de Deus é muito grande. O poder de Deus, muito maravilhoso. Aí o João não teve força. Aí ele abriu a porta de novo, incorporado, e gritou de novo. Aí quando eu levantei a mão, eu falei, não, eu vim aqui pregar a palavra. E aí ele pegou, não, fica à vontade. Ele gritou? Gritou. Tem 2 evangélicos aqui dentro. Não teve poder, não teve força. Sim. Deus deu a oportunidade para ele, né, de tudo que ele fez. Deu uma chance para ele. E está dando, né? Então. Isso, e ainda está. Né? Não que ele vai ter que pagar na justiça, né? Está pagando, mas tem que entender que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Porque ali deu uma chance também, né? Se ele foi levar a palavra de Deus ali para ele. Né? Claro, é verdade. Aí né? ele escolhe ou receber ou não receber, né? Verdade, verdade. Sim, aí você entregou Bíblia. Entreguei Bíblia, preguei para o povo, tentei falar inglês, né, para pregar. E Deus é maravilhoso. Entreguei esse livro, né, que eu já tinha escrito. Sim. E você foi embora depois, né? Sim. Aí eu continuei o meu trabalho no monte, né, continuando, orando pelo povo e fazendo muitas obras, né, da parte de Deus. Sim. Aí fui para a Bahia, lá tive um programa missionário de rádio, ganhei muitas almas também, pessoas, né, de outras religiões. Então, eu já estava só, não queria saber de ninguém, e Deus falou que iria me dar uma pessoa. E eu fui ministrar um curso de capelania na cidade de Porto Seguro. E aí o pessoal gostou, falou, volta aqui de novo. E na primeira vez que eu fui, Deus trouxe o nome dessa pessoa para mim. Eu não vou falar o nome dele. Por 3 vezes eu voltei em Porto Seguro e Deus trouxe o nome dele. Porque eu trabalhei com ele em Porto Seguro na época que eu era adolescente, né, também. E aí eu falei, mas não estou entendendo o que Deus quer. E aí ele falou para mim, me chamou para orar, e eu também aceitei. E eu acreditei, a gente sempre acredita, né? A gente nunca imagina que certas coisas vão acontecer na vida da gente. Sim. E ele se propôs a reedificar comigo o projeto Radassa, fazer a obra de Deus. Então, nós nos casamos e iniciamos, e fizemos um trabalho de reedificação. E ali eu comecei a notar que tinha algo espiritual na vida dele, no sentido, assim, de homicídio, de morte, de espíritos, né, malignos atuando. E eu sempre conversava com ele. Então, quando a pessoa ela dá lugar para Deus trabalhar, Deus liberta. Mas o que você via? Eu via que ele tinha algo nele. Você, né, sentia? Sentia. Era como se ele já tivesse cometido algo. Assim, eu sentia que tinha... Era como se ele quisesse derramar sangue. Sim, mas o que ele falava? Ele falava que não, sempre negava, mas assim, eu sentia isso, percebia. E eu fui uma pessoa assim que eu dediquei muito na vida espiritual dele. Eu orava muito com ele, sentava, conversava. Só que ele se fez como surdo. Então, certo dia ele teve uma divergência com o vizinho. E aí, eu vou resumir aqui a história, e ele acabou cometendo um crime. Ele tirou a vida desse vizinho. Nossa, ele brigou, né? Teve um mau entendimento com o vizinho. Mas ele foi na hora ou foi depois? Acabaram a briga ali, cada um foi para sua casa? Eu não vi essa briga, né? Eu fiquei sabendo depois, né? E depois, com os fatos das investigações, aí eu fui vendo, né, o desenrolar da história, mas até então eu estava, assim, em choque. Ele brigou e ali matou? Ou ele foi para casa? Não, ele veio para casa, só que ele não falou nada para mim. E eu acolhi uma pessoa no projeto, e esse rapaz que eu acolhi, os dois começaram a conversar e a tramar. Ah, sim. Entendeu? A tramar. Com outra pessoa, então. Ele tramou com esse rapaz. Meu Deus. Ele tramou com esse rapaz e ele fez isso. Depois da briga, né? Foi. Depois da briga do vizinho. Foi. E aí eu acordei de manhã, uma pessoa me gritando. Eles fugiram, né, e eu estava dormindo. E aí eu acordei, um rapaz me gritando. E aí esse rapaz estava armado. E esse rapaz falou assim, ora muito, você fazer isso? Você pegar a Bíblia e você mandar matar? Meu Deus. Aí eu falei, moça, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu entendi que nessa noite, ou foi numa noite anterior, eu não lembro, eu lembro que eu senti uma dor muito forte no meu coração, e eu falei, olha, eu não sei o que está acontecendo.
E eu abri a Bíblia e li a Bíblia e orei. Falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas, assim, pessoas de fora que viram, né? Que você sabe que a gente tem muitos perseguidores, né? Dentro, inclusive no reino de Deus, né? Assim, cristão. E aí eles associaram que eu que era responsável por eu ser a pastora, por eu ter trazido ele de outro estado, por eu não ter impedido nada. Você falou, não, ela que mandou fazer, né? E mesmo porque, há uns tempos atrás, esse senhor teve uma rixa comigo, assim, mas nada que, né? Não agravou nada a mim. Sim. Suposições de pessoas, né? Que não tem o que fazer. E aí ele falou assim, você foi a mandante, você mandou. Só que ele não conseguiu me matar. Por quê? Porque eu estava na verdade, estou na verdade, né? E aí ele foi e se prostrou nos meus pés chorando, esse rapaz. E aí ele foi embora. E aí eu fiquei desesperada. Eu só chorava, chorava e eu vi tudo desmoronar. E sendo acusada, e sendo perseguida. E, assim, me compararam até a Flor de Lis, né? Até a Flor de Lis. E aí, o que aconteceu? Aí a família dele também ficou muito revoltada comigo, né? Enfim, acusação de todos os lados. Os pastores, as pessoas que diziam ser minhas amigas, meus amigos, correram todo mundo. Me largaram, assim. Tipo assim, eu só não fiquei igual o Jó, porque eu senti aquela dor. Falei, meu Deus, quanta decepção. Porque não tem coisa pior na vida de uma pessoa é você ser acusada de algo que você não fez. É ser caluniada. E aquilo me doeu profundamente. Profundamente. E aí eles quiseram acabar comigo mesmo. Falou, não, vamos acabar com ela. E aí eu sabia que era espiritual, porque, né, Deus sabe aquilo que nós somos, né, na presença dele. Não desmerecendo ele também, qualquer pessoa, né, não que somos melhores, mas... E ele fugiu. Ele fugiu e aí ele foi pego, né, tá preso. É triste falar isso, é vergonhoso. Eu passei uma vergonha muito grande. Sim. E... Deixa eu ver o que eu lembro. Ah, tá. Aí Deus usou um irmão e falou assim, olha, continua fazendo os cultos aí, não vai parar. Vão todos te pedir perdão. Imagina você, todo mundo te ameaçando, pessoas te ameaçando, tirar a sua vida. E eu fiquei. Isso. Falei, tá bom, Deus falou, eu vou ficar aí fazendo culto, orando, louvando. E, de fato, as pessoas que me acusaram me pediram perdão. E aí teve o júri popular dele, ele pegou 18 anos. Eu fui no júri popular, porque eu ia ser testemunha. E quando eu cheguei na porta, que eu olhei, Deus não deixou eu entrar. Aí o rapaz veio e falou assim, você é a mulher do réu? Eu falei, sim. Aí a policial veio de lá de dentro e falou assim, vai embora daí agora, porque lá dentro tá um horror, um terror. E aí eles agrediram ele lá, a família, né, do moço que morreu. Então, assim, eu vi mais um livramento de Deus pela misericórdia, né, porque Deus sabe que eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Então, isso aí eu vou responder diante de Deus, entendeu? Graças a Deus, minhas mãos estão limpas. Então, Deus sabe de tudo, né? Se eu tivesse, com certeza, eu não estaria aqui hoje para contar esse testemunho. E aí a decepção foi tão forte que eu perdi tudo. De chegar lá, no local que eu estava construindo e ver tudo depredado. Sabe, as minhas coisas jogadas ali na lama, o púlpito jogado, eu chorei tanto. Eles destruíram tudo? As pessoas. As pessoas. Me doeu profundamente. Me doeu profundamente. Só que o tema do projeto sempre é tempo de recomeçar. E esse sempre é tempo. Não importa. Está acusando, está se levantando contra, está perdendo tudo. Não adianta. Qualquer coisa que aconteça, nada pode nos separar do amor de Deus. Não. Nada. Como diz um louvor, né? Ainda que tirarem a minha vida, quando chegar lá no céu, te adorarei. Isso mesmo. E aí eu peguei e falei, não, Senhor, eu não dou conta mais, eu vou trabalhar e vou largar tudo. E não queria mais entrar na igreja. Eu tomei uma decepção, eu tomei uma antipatia tão grande de hinos, de louvores. Entrou uma decepção muito forte no meu coração de tudo que fizeram comigo. Tudo que fizeram, de tudo que eu plantei. Eu vi tudo despedaçado. E aí eu fui trabalhar como despachante de carteira de motorista, né? E ele já preso, e eu tinha as minhas necessidades financeiras. E aí estou trabalhando e tal, tranquila. E falei, vou trabalhar de Uber também. Aluguei um carro e fui trabalhar. E os seus filhos? Onde que ficavam esses 5 filhos? Meus filhos, ficou com o meu ex-marido, né? Devido a esses processos todos, mas todos ficaram, eu criei todos, né? Sim. E aí, quando já ficou maiorzinho, cada qual está trabalhando, está na casa da tia, porque foi uma situação insustentável, não tinha tudo como. Grande agora, já, né? Tudo graças a Deus, tudo Rapazinho. abençoado. São lindos, abençoados por Deus. Aí você foi trabalhar de Uber, né? Isso. E quando eu fui trabalhar de Uber, eu me lembro que teve uma festa em Trindade, e era à noite, eu coloquei o carro na ignição, o carro não funcionava. Eu recebi uma corrida, o celular descarregou de uma vez. Aí eu falei, eu vou no banheiro. Quando eu fui no banheiro, tinha um mendigo assim sentado na rua, ele pegou um copo de xixi e jogou na minha perna. Você acredita? Aí eu falei, não, moço, eu não acredito que você está fazendo isso, não. Aí ele falou, não, é água. Eu falei, não, é xixi, porque está quente. Mas era Deus me parando. Aí eu falei, não, eu vou trocar de roupa, vou carregar o celular e vou voltar a dirigir.
E Deus falando não. Aí eu fiz isso. Quando eu coloquei o celular para carregar, que eu fui no trabalho da minha filha, enquanto o celular carregava, eu coloquei o meu joelho no chão. Quando eu coloquei o joelho no chão, Deus bradou comigo e falou, entrega o carro. Eu não te chamei para trabalhar assim. Eu te chamei para você trabalhar na minha obra. E aí eu já levantei chorando. Entreguei o carro. Mas você acha que eu obedeci? Passou 15 dias, lá veio a dificuldade de novo. Aí eu falei, Deus, eu tenho que trabalhar. Só que, na verdade, eu não queria nada, fazer as coisas para Deus mais. Eu estava muito decepcionada da decepção que eu passei. E aí eu retornei a trabalhar com meu patrão de novo, Adriano. Foi uma pessoa assim que me ajudou. Entre todas as pessoas que viraram as costas, foi a pessoa que me estendeu a mão, que eu tenho uma consideração muito grande por ele, mesmo que ele já partiu. E ele foi um anjo de Deus na minha vida. E aí ele sabia que eu não estava em condições de trabalhar. E aí eu voltei a trabalhar com ele. E aí quando eu voltei, Deus falava comigo que não era para mim entrar dentro do carro, não era para mim trabalhar mais. E eu fui. E aí eu estava num processo de rebeldia mesmo, não queria saber das coisas de Deus, nem entrar em igreja. Eu só ia para a fazenda, passar fim de semana, curtindo. E Deus me chamando, Deus usando as pessoas para falar comigo, que tinha uma cova aberta para mim. E eu me lembro que eu recebi um telefonema de um rapaz, Alex, que ele vai assistir esse testemunho, de Rondônia. E aí ele orou por mim, ele falou assim, olha, pastora, eu estou vendo algo vindo na sua direção, a noite anterior do acidente. Sim. Eu estou vendo o anjo da morte, ele está a uma distância de você, ele não consegue encostar, porque os anjos do Senhor estão ao seu redor. Mas tem algo que está vindo na sua direção e Deus vai desviar. E aí eu amém. Aí no outro dia eu estava arrumando a casa, eu ouvi a voz fortemente de Deus falar comigo. Ordena a tua casa. E eu recebi uma visita. Do ex-sogro da cantora Nayara Azevedo. Nesse dia ele estava lá em casa. Ele falou, Simone, eu estou com vontade tão grande de te visitar, eu posso ir te ver? O pai do Rafael Cabral, né? Eu falei, pode. E ele foi lá, me visitou. E aí eu recebi o telefonema, que era o telefonema do meu patrão. Ele falou assim, nós temos que levar um documento lá no aeroporto. Aí eu falei, Jerônimo, eu vou ter que sair. E aí ele falou, eu te levo até ali e tal. Me levou. Aí eu só coloquei o vestido, mas eu ouvi Deus falar, ordena a tua casa, né? E aí eu entrei dentro do carro do Adriano, nós fomos numa rodoviária lá, deixou um documento, despachou. E eu fiquei dando pressa para ele. Eu falei, vamos, Adriano, senão lá o aeroporto não vai dar certo. E aí ele apressou, entrou na lanchonete, pegou ali um cafezinho e entramos dentro desse carro. E aí eu calada. Só que assim, eu sabia que algo ia acontecer, mas não sabia o quê. Eu só sabia que eu não conseguia conversar. Eu só estava calada. Mediante aquilo que Deus, ele já tinha me falado, né? Ordena a tua casa. E aí ele acelerava e tal. E eu estava com a cabeça baixa, né? Marcando vistoria, conversando com clientes. E aí ele falou assim, marca uma vistoria para amanhã. Aí de repente eu só vi ele tentando desviar o carro. E eu não vi o que era na minha frente. E aí aquele barulho horrível de freada, dele revirando o volante. Aí de repente eu peguei e inclinei com uma posição de feto, né? E aí o meu airbag abriu. E aí veio um monte de estilhaço em cima de mim, deu a primeira batida, aí depois deu a segunda batida e ele fez com uma posição de feto também por cima de mim. Os dois ficou assim, eu aqui e ele assim, também se protegendo. E aí, como Deus falou que vinha algo na minha direção e Deus ia desviar, veio uma peça do carro. E aí bateu bem na cabeça dele, afundou a cabeça dele, e aí, tanto que caiu até massa cefálica no carro. Meu Deus. E ele morreu na hora. Aí eu vi quando o corpo dele ficou girando ainda, teve 2 batidas, aí o corpo dele voltou. Aí eu olhei, eu vi que ele estava morto. Só que aí o carro começou a ferver, e dentro do carro começou a incendiar, pegar fogo, né? E eu não tive essa visão. Eu creio que Deus, né, fechou para que eu não me apavorasse mais. Aí eu presa no cinto, eu não conseguia me soltar. Aí até que eu me acalmei, soltei, a porta também não abria, e aí eu consegui pular a porta do carro. Aí eu pulei, e aí quando eu pulei, eu senti assim algo muito forte da parte de Deus vindo sobre mim, como se fosse um revestimento muito forte. Aí eu levantei as minhas mãos para o céu e falei, Deus, me perdoa, a partir de hoje eu faço um voto contigo, eu vou fazer a tua obra e não vou trabalhar para o homem. E aí só que eu estava sentindo a morte perto. Estava perto. Você estava muito machucada? Olha, pelo impacto, para mim eu tive a impressão que esse rosto meu arrancou toda essa parte do lado direito. Deus pôs a mão. Eu machucou aqui, tudo era pra mim estar toda quebrada, toda. Porque pelo jeito que o outro foi, assim, morreu, né? Morreu, foi horrível. Aí veio um rapaz da multidão e falou assim, senhora, deixa eu te falar uma coisa, a senhora tá toda quebrada por dentro e seu sangue já tá coagulando. Ele falou sério, ele falou, você tá toda quebrada e seu sangue já tá coagulando, ou seja, você já tá morrendo. E realmente, eu senti, minhas mãos, o dedo já tava tudo assim, eu senti o gelo da morte e tudo. E eu comecei a ficar em oração, falei, Deus me dá vida. E aí eu tô aqui hoje, né, pra contar, Deus me deu vida. Saí ali. Você foi no hospital? No começo, nesse dia eu fui, mas assim, Na hora lá, você já foi no hospital? Fui.
Só que, porém, eu tinha que fazer o processo dos exames. Eu não tinha força para fazer, porque foi algo muito tenebroso para mim. Eu fiquei em choque. Eu fiquei várias noites sem dormir, várias noites sem me alimentar. Eu fiquei em choque. E aí, entendi o propósito de Deus. Entendo, né, que horrenda coisa, né, cair na mão do Deus vivo. Quando Deus nos chama... Você foi no hospital, mas você não teve nenhuma fratura? Nada, nada. Meu Deus. Nada, nada, nada. Nada. Como Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aí depois, só para você ver o tanto que a perseguição pro meu lado é difícil, viu? Aí, nesse dia, roubaram a pasta dos documentos das pessoas, né, que estava dentro do carro. E aí começou a perseguição, dizendo que eu estava com essa pasta, que eu estou com essa pasta. Aí lá vai mais perseguição sobre mim. Pessoas revoltadas, sabe por que ela não morreu também? É uma coisa absurda, viu? É muita luta, mas enfim. Deus é um Deus de misericórdia. Antes de vir para cá, eu estava orando. E aí eu falei, Senhor, contar um testemunho de tanta luta, de tanta batalha, de tanta frustração, porque queira ou não queira E o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, fale sobre a minha misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se eu estou de pé aqui, é a misericórdia de Deus. Com certeza. Então, os erros, os acertos que nós temos na vida cristã, porque não tem quem é 100%, né? Nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento. Então, sabemos que o perdão de Deus ele é imensurável, é limitado. Ainda que o homem, né, possa te condenar, te perseguir, Deus ele conhece o seu sentar e o seu levantar. Ele sabe de tudo. Eu falo para você estar assistindo, quem estiver assistindo, você que não aceitou Jesus ainda, né? E assim, que no fundo do meu coração, né, que você venha aceitar Jesus, que não deixe para depois, porque o dia da manhã não pertence a nós. Amém. Só pertence a Deus. É verdade. Entendeu? Então não deixe para amanhã. O que tiver de ser agora, né, aproveite, aceite como Jesus, como teu querido e Salvador. Deixa Deus trabalhar na sua vida, né? E não deixe ser tarde demais para você aceitar o Deus, né? O Deus poderoso, o Deus que cura, Deus que restaura, Deus que salva. Então, você que quer aceitar Jesus, entra lá em contato conosco, entre em contato conosco do Crente Podcast, entra lá, quer aceitar, né? Como seu querido e Salvador, entra lá e nós vamos conversar com você. Amém? Tem um versículo que fala, né? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Isso. Então, Deus permitiu algo muito forte para me trazer um despertar. Um despertar. Né? Para que eu retornasse novamente. Então, estou retomando novamente, graças a Deus. Tem um projeto, sim, de Radassa. E esse projeto é Cruzadas Evangelísticas. Inclusive, eu fiz uma cruzada evangelística na cidade de Trindade. A primeira mulher a fazer uma cruzada. Foi ótimo, lindo, maravilhoso. Que é um testemunho também tremendo. Então, esse projeto é amplo, né? Falar do amor de Deus e recomeçar sempre. Sim. Inclusive, eu tenho uns livros, né? Eu tenho 10 livros. Quem quiser também adquirir, vai estar contribuindo com esse projeto Radassa. Você pode adquirir ele tanto impresso quanto em e-book. Chega na tua casa. É o Clube dos Autores. Amém. O Rafael falou que vai colocar abaixo do vídeo, né? Então, assim, orem por mim. Eu careço de oração. Sim. E vou estar orando aqui também por esse projeto aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por essa riquíssima oportunidade de contar testemunho. Amém. Tem coisa que não é fácil a gente falar, mas temos que falar. Não, para a glória de Deus, tem que falar. Então, esse é o meu testemunho. Glória a Deus. A irmã hoje está curada. Amém. Né? Uma nova pessoa. Amém. Né? Em Deus. Então, é isso. E antes de finalizar, né? Peço para a irmã fazer uma oração para aquele que está assistindo. Amém. Amém, vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Antes dessa oração, se você tem perdão para liberar, libera agora, em nome de Jesus, tá bom? E oremos em nome do Senhor. Deus maravilhoso, muito obrigada por essa oportunidade de falar da tua grandeza, da tua majestade, da transformação. Essa pessoa que está, meu Deus, ouvindo também esse testemunho, alcança ela agora neste momento. Eu não sei o vale, o deserto que ela tem passado, as trevas que ela tem enfrentado, mas assim, meu Deus, como o Senhor brilhou, oh Deus, a luz no fim do túnel para a minha vida, brilha, Jesus, porque tu és a luz do mundo e a luz ela resplandece nas trevas. Entra dentro desta casa, entra neste casamento, meu Deus, liberta esses filhos, faz, meu Senhor, esta grande obra, porque o Senhor é o Deus que faz grandes obras. Queremos, ó Deus, permanecer na tua presença, crendo na tua palavra, traga aqueles que estão fracos para o Senhor e que essa pessoa possa ser firme e forte até a tua vinda, porque aguardamos a tua vinda para a glória do teu nome. Amém? Amém. Recebe essa oração em nome de Jesus. E eu pergunto, como as pessoas podem adquirir o seu livro? Então, abaixo desse vídeo tem um link. Sim. A pessoa pode clicar no link, já vai direto para a página de venda. Ali ela escolhe impresso ou em e-book. E-book ela pode ler pelo celular. Impresso chega na casa dela. O Rafael vai colocar aqui o link. E aí ela pede no sistema módico, que aí já sai um precinho bom. Tá. E se quiser o meu número, eu também posso passar.
Tá bom? Tá bom. Você tem Instagram? Você quer falar seu Instagram? É PRA_Simone_Soares. Tem um canal do YouTube também. Sim. Um dia eu vou levar vocês para serem entrevistados. Glória a Deus. Também. Já aceito, em nome de Jesus. PRA Simone Soares também. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe. Então é esse testemunho forte, muito forte. Hoje aqui, a irmã está aqui, né? Viva. Viva. Para contar. Para contar o que Deus, milagre muito grande que fez na sua vida. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, Amém. seu ministério. Amém. Em nome que Deus te dê força a cada dia, né? Amém. Porque a bondade do Senhor nos alcance, né? Em nome de Jesus e a misericórdia dele também. Glória a Deus. E você aí, que Deus continue te abençoando. Você ficou até agora, graças a Deus, né? Porque esse testemunho foi maravilhoso. E que Deus continue abençoando a sua vida. Eu espero você até o próximo episódio, até o próximo testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Até lá.